Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na presença do Senhor, né, irmãos? Tudo que façamos, né, em nome do Senhor, Ele estará presente, né? E aqui é para a glória do nome do Senhor, para nós crescermos, né, na graça e no conhecimento. Peço permissão a você, irmãos, para que possamos adentrar na sua casa, né, através desta lição, né, através desses ensinamento bíblico, através destes fatos que aconteceram no passado, que traz experiência para nós, né, para a gente refletir, né, que não adianta o homem se rebeliar contra Deus, não adianta o homem ele querer fazer a sua vontade, não adianta o homem ele querer sair da presença do Senhor, que o Senhor, irmãos, ele cobra, né? E a gente viu com esse grande homem, né, Sansão, para ser o libertador de Israel, ele começa ali a andar em caminho que não agrada a Deus e ali sai da presença do Senhor. Mas vamos ver esta lição, né? Convido você que não tem a lição, então acompanhe conosco, irmão, através desses vídeos que estaremos passando para você. Você que tem a lição, abra a sua lição para nós realmente compartilhar este momento glorioso. Estamos na sexta lição, irmão. Na sexta lição desse segundo trimestre de 2023. E tem por título, irmão, essa lição: Pai zeloso e filhos rebeldes. Pai zeloso e filhos rebeldes. É o que a gente vê, né? Mas vamos lá. Texto áureo. O texto áureo, irmão, desta lição está registrado lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 20, diz assim: vós, filhos, obedecei tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. É uma determinação, né? O apóstolo Paulo ali, né, exortando a igreja do Senhor que os filhos que obedecessem aos pais, irmão, porque isso, irmão, é agradável ao Senhor. Verdade prática, amado, é que o modo de criar e educar tem impacto no comportamento dos nossos filhos no mundo. Observe, o modo de nós criarmos e educar tem impacto no comportamento dos nossos filhos no mundo, né, irmãos? Mas não anula a responsabilidade individual das escolhas dele, né? A gente, como um pai cristão, não estou falando como um pai cristão, a gente exorta, a gente ensina, como está em Provérbios, né? Ensina, né, a criança no caminho que deve andar, né? Então, instruir, ensinar, e é o papel de cada um de nós, como pais, né, cristãos, que a gente professa a fé em Cristo, crê que Jesus ele veio para salvar o mais vil pecador, mas também que Deus ele ama, irmão, aqueles que obedecem e submetem à sua vontade. A primeira vontade é o filho submeter à vontade do seu pai, né? Aqui na terra, o seu pai que Deus tem levantado, obedecer. E o título já diz, né, irmão? Pais zelosos, né? E muitas vezes filhos rebeldes. Mas vamos lá. A leitura, irmão, bíblica, ela está, irmão, registrada no livro de Juízes. No livro de Juízes, capítulo 13, de 1 a 7, e no capítulo 14, do 1 ao 3. Não vamos ler, fazer a leitura para nós ganharmos tempo, né, irmãos? Essa lição, ela também tem 3 objetivos como as outras, né? O primeiro objetivo é apresentar o contexto pecaminoso de Israel, ou seja, do povo de Deus, e a fidelidade dos pais de Sansão ao Senhor. Apresentar o contexto pecaminoso dos filhos de Israel, né? E a fidelidade dos pais de Sansão. Irmãos, estamos vivendo num mundo, numa geração moderna, onde tudo agora é redes sociais. A internet, irmãos, ela sendo usada para o bem, irmãos, glória a Deus, né?
Mas hoje em dia a gente vê que muitas vezes o mundo usa a internet para o lado do mal, irmãos. A internet, ela sendo, irmão, a ciência, ela sendo usada, irmão, de maneira eficaz para a glória de Deus, irmãos, é bem-vinda, né? E a gente tem que lidar, irmão, com a evolução, né, irmão? A gente também tem que abrir a nossa mente, a gente tem que evoluir, mas sabendo, irmãos, dosar, né, irmãos? Dosar, né? Tudo que está se levantando, tudo que está se renovando, né, irmão? Antes a gente trabalhava, eu me lembro quando eu fazia informática, né? E a gente dando informática ali tem que aprender realmente ali na datilografia, né? Era na máquina, né? A, S, D, F, G. Hoje em dia não, hoje em dia não tem esse negócio. Hoje no computador você faz ali, né? Fez, errou, apaga ali. Antigamente você errava, tem que estar apagando com a borrachinha ali, diga assim. Então, hoje em dia tudo está mais, né? A ciência tem avançado, glória a Deus. Por isso, agora temos que usar com sabedoria, né? Então, apresentar o contexto pecaminoso de Israel e a fidelidade dos pais de Sansão, dos pais de Sansão ao Senhor. E o segundo ponto, é identificar o comprometimento dos pais de Sansão. Mostrar e identificar o comprometimento dos pais de Sansão com a sua formação moral e espiritual sobre a bênção divina, né, irmão? Então, o comportamento dos pais de Sansão, né, sobre a orientação moral dele, né, sobre realmente as bênçãos divinas do Senhor. Então, mostrando, instruindo, né? E o terceiro e último ponto é conscientizar de que a conduta falha de Sansão na vida adulta, assim como as suas consequências, irmãos, foi de responsabilidade pessoal, né? E intransferível, fruto do seu livre-arbítrio, nem sempre seguindo a educação recebida, né? Então, Sansão, ele teve uma instrução, ele nasceu numa nação onde o pecado estava se alastrando, onde o povo de Deus ali, irmãos, né, estava ali em desobediência a Deus, e Deus permitiu que os seus inimigos, os adversários, os filisteus, ali, irmãos, oprimissem Israel por 40 anos. Depois de 40 anos, Deus levanta o remidor de Israel, levanta Sansão, né? Mas Sansão não andou nos caminhos completamente do Senhor, apenas começou bem, irmãos. E quando a gente acha que fazer a nossa vontade é a vontade de Deus, irmãos, a gente tem que parar e pensar antes de agir e antes de falar, porque depois que você agir, depois que você falou, já é tarde demais já. E Sansão agiu sem pensar, né? E as consequências, né, foi grande. Mas diz assim a introdução, veja na sua lição, diz assim a introdução: a história da família de Sansão se dá no contexto de pressão social e escassez e sofrimento imposto pelos filisteus. Ou seja, surge num momento difícil, né? O povo estava clamando uma providência de Deus, só que o povo tinha se afastado do próprio Criador, e ali, clamando ao Senhor, diz que ali em Sansão, ele nasce no processo onde, irmão, a escassez e a pressão existia ali sobre os filisteus, a escassez sobre o sofrimento imposto pelos filisteus, né, irmãos? Então, os filisteus oprimiam, né? A escassez de alimento era muito grande, porque chegava, destruía tudo, a opressão, e Deus permite, irmão, para que o homem pudesse realmente voltar e buscar refúgio no Senhor. Sansão nasceu por um desígnio de Deus no tempo do juízo, sendo o 12º juiz e último juiz de Israel. Observe, ele foi o 12º juiz de Israel e o último, né? Depois aí de juízes, a gente vê Deus levantar, irmãos, Samuel. Deus levanta Samuel. Mas vamos lá. Ora, nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irrancível e rebelde.
ele tem um temperamento irrancível e rebelde. Os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas ele tornou-se rebelde. É o que acontece muitas vezes no dia de hoje. Criamos nossos filhos na casa do Senhor, instruímos nossos filhos para estar na escola dominical, mas quando os filhos, irmãos, quando vão crescendo, porque o mundo está aí, moderno, a tecnologia avançada, tudo moderno, muitas vezes a gente não tem nada, não estou dizendo que eu estou aqui apontando, viu, irmão? Bem claro aqui, não estou aqui apontando, discriminando ninguém, mas a gente vê muita modernidade chegando na casa do Senhor. Muitas vezes os irmãos já não andam mais de Bíblia, irmão. A tecnologia está aí, pastor, a gente tem que avançar. Amado, mas tenha, irmão, habilidade com a espada. Tenha habilidade, irmão, de abrir a Bíblia, de conhecer ali de capítulos e de manusear ela, irmão. A espada virtual é virtual, irmão. Mas não está falando, tá, amado. Mas segura a espada, manuseie, procure ali, livro por livro, para você ter aquela intimidade, irmão. Hoje então mais fácil, chega se você abre o link lá, bota Samuel, bota esse lá, já vai direto já. Você não tem dificuldade nenhuma, já vai direto. Quem faz tudo realmente é a internet, ou seja, a programação que está ali, que você entra ali no programa, faz tudo para você, tudo fácil. E muitas vezes vai crescendo fácil, né? E daqui a pouco está com uma vida diferenciada. Não tem mais, não ora mais, não jejua mais, não busca mais o Senhor, não vai para a escola dominical, não faz mais nada. E às vezes no domingo, quando se acha cansado, está cansado, não vai. Vai perdendo e o amor vai esfriando, né? Mas vamos lá, irmão. A palavra-chave desta lição é instrução. A palavra-chave desta lição é instrução. Primeiro ponto da lição diz assim: os pais de Sansão. Quem eram os pais de Sansão? Vamos lá. Uma situação espiritual deplorável, né? Uma situação espiritual deplorável. Os filhos de Israel observe, irmão, tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o mesmo Deus o entregou aos filisteus por 40 anos. Observe, Deus começa a interagir no quadro, porque o povo de Israel deixou o primeiro amor, começou a adorar outros deuses, começou a não buscar mais a face do Senhor, e o Senhor permitiu que os seus opressores ali pudessem oprimir. Permitiu, irmão. O homem, ele está buscando, irmão, aquilo que ele está plantando, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E a Bíblia diz: de que se queixa o homem vivente do seu próprio pecado, e Deus permitiu. Apesar da situação deplorável de Israel, havia um casal, observe, irmão, um casal fiel ao eterno Deus, né, irmão? Havia um casal fiel ao eterno Deus, ao nosso Deus. Então, havia um casal temente ao Senhor. Se o mundo está, irmão, de cabeça para baixo, está redondo, irmão, que esteja. Eu não sou obrigada a andar como o mundo anda. Eu não sou obrigada a falar, né, o linguajar, né, irmão? Aê, velho. E aê, parceiro, como o mundo fala. Não, irmãos. Nós somos polidos. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus, irmãos. Nós fomos chamados, irmãos, para fora, irmão. Né, irmão? Tirado de fora, irmão, para ser servo do Deus Altíssimo, irmão, e dar fruto. E outro ponto, irmão, que o anjo do Senhor visitou a esta mulher. O anjo do Senhor visitou a este casal. Existia um homem, irmão, ali, irmão, como a gente viu ali logo no começo da lição, existia um homem, louvado seja o nome do Senhor, de Zorá, da tribo de Dan. Observe que tinha uma esposa, e essa esposa, a gente vai ver que ela era estéril. E o nome deste homem, a Bíblia não fala do nome da mulher, mas fala o nome do homem, Manoá.
era um homem temente ao Senhor, o homem que ali guardava os preceitos, acredito que os seus pais o ensinaram, ele aprendeu direito, juntamente com sua esposa, guardaram, e a sua esposa desejaram ter filhos, mas ela foi impossibilitada, porque a sua madre estava cerrada, né? A sua madre estava fechada para não ter filho, na realidade, corrigindo aqui, estava fechada para não poder ter filho, né? Ela era estéril, em outras palavras. Mas o anjo do Senhor visitou. E quando Deus visita, irmão, pode ficar certo, é bênção. Quando Deus visita, é vitória. Mas vamos ver o segundo subponto do primeiro ponto. A mulher graciada era formada por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa, que era estéril. Vamos ver. Observamos que a mulher de Manoá, primeiro ponto, ela era estéril, ou seja, Deus vai entrar na situação de Israel que estava deplorável, tá certo? O povo estava ali pedindo uma providência divina. Deus entra, né? Acredito que esse casal estava orando incessantemente ali para Deus interagir nessa situação para libertar do povo de Israel. Deus visita, observando que o anjo do Senhor, essa palavra quando fala anjo do Senhor, normalmente fala da pessoa bendita do Senhor. O anjo do Senhor, quando fala de anjo, fala, irmão, dos mensageiros, mas quando fala anjo do Senhor, normalmente está ali, irmãos, voltada para a pessoa do Senhor Jesus, o anjo do Senhor, né? Anjo, né? Com a letra maiúscula. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher, esposa de Manoá, não podia ter filho, o anjo faz promessa, e agora Deus ali, irmãos, vai realizar o desejo. Deus visita esse casal, tá certo? Com a visita que vai tomar frente, e essa direção desse quadro seria mudada através do filho do seu ventre, que ela aí teria um filho. E a gente vai ver aqui no decorrer da lição que Deus vai abrir a madre desta mulher. E Deus determina que a madre dela pudesse ser aberta e conceder o remidor de Israel, aquele que iria remir Israel. Deus concede, porque Deus ele é criador, irmão. Ou seja, irmão, eu acredito que Deus, na sua presença, já sabia de tudo. Deus permitiu que a esposa de Manoá nascesse ali com o ventre fechado, né? Não pudesse ter filho, para no momento certo o Senhor viesse, irmãos, ali dar fruto, né, irmão? Né? Através da esposa dele, e através, é interessante que ela foi alcançada por Deus por uma bênção divina, porque o fruto dela seria o remidor de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante, irmão, que a gente vai ver também que esse trabalho, a arte de Deus, de abrir a madre, irmão, da mulher de Manoá, já no tempo passado Deus tinha revertido a situação, né? Já tinha revertido essa situação, visto essa situação, no caso de Sara, a esposa de Abraão, também era estéril, né? No caso eu digo que era estéril, irmão, porque a Bíblia diz que ela veio ter filho já com idade, 80 e poucos, já veio ter idade, já com idade já. E a gente vê que ali, diga assim, Deus permitiu no tempo exato. E também no caso de Rebeca, que ela é estéril, e no caso também de Ana, irmão, né? Que também ela é estéril, no tempo certo, Deus deu 7 filhos a Ana. Através da sua fé em Deus, sem questionar, Sansão seria levantado como libertador de Israel. É a fé sem questionar. É você buscar uma providência de Deus e Deus ser surpreso na sua vida. Deus ali, ele visitou, ainda mais fez uma surpresa, abriu a sua madre, e da madre nasceria um fruto que ia libertar, ia remir Israel da mão do opressor. Terceiro subponto, irmão, terceiro subponto do primeiro ponto, diz assim: recebendo a orientação divina. O anjo do Senhor deu orientação bem precisa a respeito da criança que iria nascer. Como?
O nome da criança seria Nazireu. Irmãos, Nazireu era um voto de consagração, como está lá em Números, irmãos. Era um voto de consagração, né? Esse voto de Nazireu seria feito, irmão, desde o ventre da sua mãe, ou seja, esse voto era feito desde o ventre da sua mãe, e sua mãe também não poderia beber bebida forte, né? Porque era o voto foi feito, e ali, irmãos, até aquela criança nascesse lá, também não podia, irmão, porque foi feito um voto ao Senhor. Então, nesse voto, não podia beber bebida forte, ela não podia beber bebida forte, nem a criança depois que nascesse, porque aí existia um voto sobre aquela criança. Não poderia passar navalha no cabelo, depois que o cabelo dela tivesse, que a criança nascesse, os cabelos dela tivesse, não podia passar navalha, e nem poderia tocar em cadáver, né? Cabia aos seus pais de orientar no caminho do Senhor. Ou seja, então, os seus pais eram temente a Deus, o papel de orientar, acredito que eles fizeram, né? Mas depois que os filhos crescem, irmãos, às vezes anda em caminho, vê o que não é para ver, e quando pensa que não, está no laço, entrando no laço. Mas o sangue de Jesus tem poder para quebrar laço ainda, viu, irmãos? Né? Em Provérbios capítulo 22, irmão, versículo 6, assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, até que ele envelheça e não se desviará dele, até que ele envelheça e não se desviará dele. Se você instruiu, se você mostrou, se você orientou ali de uma maneira, irmão, esplêndida, com amor, com certeza, irmão, sabendo que sal salga, sabendo que pimenta, né, ali arde, sabendo que veneno mata, quando ela se deparar com essa situação, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, ela vai ver, irmão, vai ter uma visão ampla. Não, do mundo Jesus me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, irmãos, entrar no segundo ponto da lição: o nascimento de Sansão e sua formação. O nascimento do remidor e sua formação. Primeiro ponto, irmãos, primeiro ponto é assim: o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme o tempo determinado de Deus, a mulher de Manoá concebeu um filho. Ou seja, então, no tempo determinado, irmão, de Deus, o anjo do Senhor veio, falou que ela iria conceber um filho, e ela trouxe essas boas novas ao seu marido, né, irmãos? Então, no tempo determinado, irmãos, ela iria conceber este filho, né? Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan, e Sansão era impelido pelo Espírito do Senhor. Observe, Sansão era impelido pelo Espírito do Senhor. Sansão, ele não estava completamente revestido, não estava ali sobre o poder de Deus, irmãos. Ele era impelido por um momento ali da presença de Deus na vida dele ali, era impelido lá. Mas sabemos que, porque a descida do Espírito Santo, irmão, ia acontecer lá no Novo Testamento, lá em Atos. Então o Espírito Santo ainda não desceu ainda, porque existe a promessa que ali o profeta Ageu, ele ali profetizando, né, irmãos? Mas ali seria lá, irmãos, para o Novo Testamento. Mas aqui o Espírito Santo, ele descia, né? Era impelido pelo Espírito e agia daquela maneira, né? Que vinha da parte do Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, né? A gente vê aqui que Sansão era impelido pelo Espírito do Senhor. Segundo subponto do segundo ponto, assim, a família de Sansão. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Observe, o anjo falou para ela
que ela iria ter um filho. Esse filho teria que ser realmente nazireu, ela teria que fazer um voto, e ali, até que o filho viesse nascer, ela também não poderia beber bebida forte, não poderia passar navalha no seu cabelo, tá certo? Não podia tocar. Esse voto também era para ela, irmã, naquele momento, até a criança nascer. Quando a criança nascesse, a criança não podia fazer nada disso. O voto continuaria, tá certo? E a gente vai ver que ela, irmão, ela teve, irmão, teve o amor, teve a alegria de compartilhar este momento com o seu esposo. E seu esposo ali, irmão, Manoá ficou ali, irmão, de maneira graciada, que pediu tanto que não viesse outra vez, convidasse para entrar no seu lar, né? A gente vê aqui, Manoá, irmão, orou insistentemente, pedindo com ela, pedindo como criar a criança. Manoá orou insistentemente, pedindo orientação como devia criar a criança, tá certo? Então, essa orientação ele pediu ao Senhor, porque o anjo do Senhor tinha falado para ele, que seria o remidor, e pediu como deveria orientar, irmãos, educar aquela criança, né? Então, isso alegra a Deus quando os pais, irmãos, eles se rendem diante dele, diante do Criador. Senhor, como é que eu devo fazer? Como é que eu devo agir para que o meu filho ele venha se cumprir as suas promessas na vida dele? Como eu devo educar o meu filho, né? Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio à chama, né? Os dois estavam juntos naquele momento, depois que o anjo revelou para que quando convidou ali na sua casa ali, depois o anjo, quando ele foi, tomou seu rumo, e ali os dois irmãos estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas, né? Terceiro ponto, irmão, subponto do segundo ponto, fala sobre a formação de Sansão, né? Contudo, como sabemos, de respeito do comprometimento de seus pais em criá-lo no caminho do Senhor para suprir a importância, a missão de libertar o seu povo, Sansão usou seu livre-arbítrio para quebrar alguns desses ensinos, né? Então, irmãos, a gente vê que Sansão usou do seu livre-arbítrio para quebrar, irmão, um desses seus ensinos que tinha deixado pelo Senhor. Então ele usou do seu livre-arbítrio. Quando o homem ele usa do seu livre-arbítrio para fazer a sua vontade, pode ficar certo, irmão, ele anda em caminho, irmão, errante. Ele está trilhando o seu caminho de volta para o mundo, de volta para o Egito, né? Ou seja, está caminhando de cabeça para baixo, porque as decisões todas nossas, irmão, tem que vir da parte do Senhor. Se for uma decisão, irmãos, que devemos de tomar uma decisão muito séria na nossa vida, a gente pede a orientação do Senhor, Senhor, o que devo fazer? Senhor, tem misericórdia, para o Senhor revelar, para o Senhor dar-nos a orientação certa, para que possamos tomar, irmão, medidas certas e tomar o caminho certo, né? Outro assim, por exemplo, Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas comportamento completamente distinto, né? Eles tiveram a mesma formação, irmão, observa, a mesma formação, né? E tiveram comportamento distinto. Não é obrigado porque meu irmão errou, eu tenho que ser errado. Não é obrigado porque meu irmão é egoísta, eu tenho que ser egoísta. Observe que também, que José, ele tomou outros caminhos, né? Ele não andou nos caminhos como seus irmãos andaram, né? Mentindo, ali, matando, fazendo banquete com os animais do seu pai, mentindo para o seu pai, ali, aquela coisa todinha, tá certo? Então, nasceu da mesma família, mas ele preferiu guardar o temor do Senhor. E o terceiro ponto, irmão, o último ponto da lição, fala sobre a fraqueza de caráter de Sansão. A fraqueza de caráter de Sansão. Primeiro subponto do terceiro ponto, diz assim, Sansão subestimou o poder do inimigo. Irmão, Sansão, naquela época, era o homem mais forte do mundo. Vamos ver. O apóstolo Pedro, irmão, alerta, irmão. Sede sóbrio
vigiai, irmãos, porque o diabo, vosso adversário, irmão, anda em derredor, bramando como leão, a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rodam suas vidas e ignoram as experiências dos pais. Pai, meu filho, cuidado com seus amigos. Não, pai, meu filho, vista uma roupa adequada. Meu filho, cuidado com esses filhos, cuidado com esse estilo de vida que vocês... Não, eu sei o que eu estou fazendo. Meu filho, cuidado com seus amigos. Eu sei com seus amigos, eu sei o que eu estou fazendo. Meu filho, cuidado com esses passeios. Eu sei, né? E a gente vai ver que Sansão também passeou. Quando passeou, irmão, diz que ele desceu uma cidade chamada Timiná, né? Essa cidade, Timiná, a gente vai ver que era uma terra dos filisteus. Irmão, passear na terra dos opressores, passear na terra onde o povo ali oprimia Israel por 40 anos, irmão, é brincar, irmão. É brincar com Deus. É brincar, irmão, com a bondade de Deus na sua vida. Cuidado, irmão. Tudo que temos fosse o que Deus. Foi tudo de graça para nós. Mas o preço foi muito alto. Alguém pagou um preço muito alto para que eu e você pudesse estar aqui nessa tarde, neste dia, nesta noite, né? Para falarmos da grandeza dele. Então, recebemos de graça. E graça é favor imerecido. Mas o preço foi muito alto. Alguém pagou, irmãos. Então, não podemos, irmãos, subestimar, irmãos, né, os nossos inimigos, achar, não, porque Deus é da minha vida, eu sou o homem mais forte do mundo, eu sou crente, o diabo não pode comigo, ele realmente não pode com você não, irmão, mas ele vai botar cilada, porque você pertence a Jesus, mas quando você sair do lugar, pode ficar certo que ele vem pesado, irmão, quando ele chega, ele bate valendo, viu? Sansão que tinha matado, e observe, 1000 homens com uma queixada de jumento. Sansão que tinha resgatado e matado um filho de leão quando vinha em subversão, porém foi derrotado pela sua própria carne. O homem mais forte do mundo foi derrotado pela sua própria carne, pelo seu ego. Era de vender muito jornal, irmão. O homem que matou 1000 homens com a queixada de jumento. O homem que arrancou as portas da cidade de Gaza, irmãos. Era de vender, irmão, muito jornal, né? Mas vamos lá. Segundo subponto, terceiro ponto. A presunção de Sansão. A presunção de Sansão. Sansão estava sob o Espírito do Senhor e não percebeu que tinha um terrível inimigo em seu próprio ego. Não percebeu que tinha não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. O seu ego era o seu próprio inimigo. Eu posso, eu sou, eu tenho, eu sou forte. Você não tem. Você não pode, você não é, mas Jesus tem, Jesus pode, Jesus é, nunca se esqueça disso. Louvado seja o nome do Senhor. Este levou a subestimar a presença de Deus, irmão, em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo. As suas forças, irmão, eram impelidas pelo Espírito. Observe. Era impelido por momento pelo Espírito Santo de Deus, porque, irmãos, o Espírito aí não haveria, irmão, descido a promessa, viu? Era impelido pelo Espírito de Deus, mas achava que a força vinha dele. Eu sou escolhido de Deus, né? Deus nunca vai me deixar, Deus vai deixar você não, irmão. Agora não brinque não, né? No dia que você realmente andar em caminho errante, Deus permite, como permitiu na vida de Sansão, para que ele pudesse se arrepender. A gente viu que ele matou mais homem, irmão, na sua morte que quando estava vivo. Só de uma queixada matou mil. Imagine, irmão, no tempo de Dagon. Vamos lá. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele. É muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. É muito triste, né, irmãos? Cresceu na casa do Senhor, começou bem, Deus usava na palavra, Deus usava na revelação, né, irmão? E daqui a pouco começa a ficar moderno,
Daqui a pouco começa, já não prepara mais sermão, já não vai para a Bíblia, não vai para a igreja, irmão, com a Bíblia, já vai só com o celular, com o tablet, é uma tecnologia, não, porque eu tenho que avançar, eu tenho que ser moderno. Cuidado com essa modernidade. Está aí, irmão, a tecnologia está aí para a gente usufruir dela. Mas, irmão, quando você for para a igreja, irmãos, em nome de Jesus, irmãos, ande com a palavra, irmão. Ande com a espada na mão, irmão, em nome de Jesus. Nunca perca esse temor de Deus na sua vida, não. Deixa as igrejas que estão por aí se esfriando, irmão, usando tecnologia. Eu vejo muitas vezes até líderes pregando ali, irmão, não é nem com Bíblia mais, agora é um tablet, prega ali, para cá. Irmãos, a gente tem que usufruir da tecnologia, tá certo, irmão? Mas a gente traz um estudo ali, alguma coisa assim, mas usa a Bíblia como base, viu, irmão? Tá certo? Eu não estou aqui discriminando, mas nem anda nem mais de Bíblia, agora é só com o tablet, preparadinho ali, né, irmãos? E isso vai se afastando, vai perdendo a intimidade de estar ali manuseando, ali, de estar procurando o livro lá, porque não tem mais intimidade com a Bíblia, né? Perde intimidade com Deus, quando perde intimidade com Deus, daqui a pouco vai se esfriando, daqui a pouco está parecendo que nem um mudo, perde o brilho, e quando perde o brilho, irmão, é complicado, né? Todavia os pais devem continuar fiéis a ele, irmão, como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliar com Deus. Terceiro ponto assim, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado, né? Manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. A Bíblia diz que Sansão, irmão, que Sansão colocou o desejo de descer a terra dos seus inimigos, filisteu que oprimiam. Colocou o desejo de descer a terra dos seus inimigos. Descer, então Timná era uma terra mais baixa, né? Então o povo de Deus está um pouco no campo de Dotã, né? Era um pouco mais alto. Diz que ele desceu, estava em cima, desceu para visitar. Né? A gente viu que ele visitou e viu o que não era para ver. Viu uma mulher filisteia, disse que ele ficou apaixonado, arriado dos quatro pneus por ela, tá certo? Disse que pediu para os seus pais, né, ali tomá-la por esposa. Observa, uma mulher de outra linhagem, inimiga do povo de Deus. Seus pais, meu filho, será que na nossa terra não tem mulher solteira, que temos o Senhor? Não, meus pais, só ela me serve, né? E foi, né? Ele disse que o seu pai tomou e disse que, irmão, quando tomou, né? Ali Sansão deu um casamento lá antes de ser entregue a ele. Ele disse que Sansão ali foi traído pelo seu próprio amigo ali, foi entregue ao seu próprio amigo ali, foi traído. Diz que lá na frente ele conhece agora uma prostituta chamada Dalila, e ali entrega seu coração a Dalila. Observe, é triste, irmão. Viu uma prostituta filisteia chamada Dalila e ficou arriado dos quatro pneus por ela. Estava apaixonado, irmão. Paixão é carne, não é passageiro, viu, irmão? Entretanto, num terreno perigoso, né? Entretanto, entrando num terreno perigoso dos seus inimigos, ou seja, é brincando com fogo, viu, irmão? Dos seus inimigos e brincando com as coisas santas. Ficou apaixonado por uma filisteia e foi traído, observe, irmão, foi traído e vendido por 100 moedas de prata. Por quê? Porque Sansão contou o segredo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Entregou o rolo todo, irmão. Observe que o segredo de Sansão, irmão, deixando bem claro aqui, tá certo? Eu vejo aqui, que eu entendo. Só não estava no cabelo, irmão. Não, porque eu cortou o cabelo de Sansão ali, perdeu. Não era só o cabelo, irmão. Tá certo, irmão? A gente vê que Sansão, ele tinha feito um voto. E um dos votos era não passar navalha no cabelo. Tá certo, irmão? Mas também Sansão tinha comido do melaço do leão. Observe, que ele matou quando vinha na sua direção. Dê aos seus pais também para comer, se sabia que era do melaço, seus pais nem aceitar. Meu filho está tocando em algo morto que não podia tocar. Tocou no cadáver. Observe, já quebrou o primeiro voto.
Depois, irmãos, ali, Sansão ali, irmãos, a gente vê que Sansão ali, ele mentiu, tá certo, irmão? Ele mentiu, começou a mentir, tá certo? Sansão bebeu na festa do seu pós-casamento ali, tá certo? Bebeu, bebida forte, quebrou. Então, foram consequências, irmãos. E faltava só agora cabelo. Né? Faltava só agora o cabelo para quebrar o voto. Quando cortou o cabelo, disse que ele perdeu as suas forças e ficou cego. Mas vamos lá. Foi traído e vendido por 1.100 moedas de prata. Por uma prostituta. Que negócio. Um remidor de Israel se envolvendo com uma prostituta. Deus tem uma santa, meu irmão, para colocar na sua vida. Deus tem uma santa, minha irmã, que você está esperando o Senhor, meu irmão, que você está esperando o Senhor. Um santo e uma santa. Louvado seja o nome do Senhor. Nem um prostituto, nem uma prostituta não, nem um filisteu e nem uma filisteia mostrando suas carnes, não. Deus tem um santo e uma santa. Conclusão desta lição é que Sansão tinha uma chamada específica, o qual, para libertar o seu povo da opressão dos seus inimigos, ele tinha uma chamada específica, ele tinha um propósito, tá certo? E brincou. Tem certos que foi passear, tem certos passeios que é um perigo, foi o que aconteceu com Sansão. Acabou ali arrancado seus olhos, cego, e agora, ao invés de ele passear, começaram a brincar com Sansão, como se fosse um boneco, né? Mas diz que Deus ouve a oração, Deus, ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. E o pecador, Sansão ali, quando ele ali confessou, ele pediu misericórdia do Senhor, o Senhor renovou suas forças, seus cabelos foram crescendo, tá certo? E ali ele derrubou das colunas do templo, matou muito de gente ali, matou mais gente ali na sua morte que quando estava com vida, né? Ele fez isso e preferiu brincar, dando lugar à sua carne, o qual levou ao seu fim. Precisamos ser um farol aceso aqui na terra para os nossos filhos, irmão, não ter essa visão caótica, né? Essa visão, né, ali moderna deste mundo. Meus irmãos, chegamos no final mais de uma lição. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu viver. Se você não é inscrito no canal, irmão, se inscreva no canal desde já. Agradeço pelo seu tempo, pela sua compreensão de nós estarmos aqui juntos, crescemos, e na graça do Senhor Jesus, né? Divulgue esse trabalho, né, irmãos, com os nossos irmãos também, para que possa crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.